Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro e nós estamos aqui para o nosso vídeo pós-jogo. Sim, o nosso vídeo pós-jogo depois do confronto, contra o Flamengo pela Supercopa Rei, aonde nós tivemos o placar de Botafogo 1, Flamengo 3, o Flamengo sagrou-se campeão e nós estamos aqui para falar, dialogar sobre esta partida. Você sabe, no nosso vídeo pós-jogo, nós não costumamos fazer análise individuais, a menos que seja necessário fazer alguma contextualização. O que nós fazemos são análises por setor e, assim, uma leitura do desenvolvimento técnico-tático do Botafogo num todo, principalmente na questão da leitura do treinador durante a partida. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque o treinador, ele tendo uma leitura rápida, dinâmica do que está acontecendo no jogo, ele pode ali fazer algumas modificações, tanto de posicionamento quanto até substituições, para poder modificar o desenrolar da partida, o desempenho do seu time. E nós vamos falar muito sobre isso. Bom, então já entrando no detalhe do pós-jogo, depois eu vou falar algumas coisas também que é importante, mas para eu falar dessas coisas importantes, eu preciso primeiro entrar no pós-jogo, Bom, então o Botafogo entrou com John, Matheus Ponte, Lucas Alter, Barbosa e Alex Telles, Gregory Marlon Freitas, Arthur Savarino, Matheus Martins e lá na frente o Igor Jesus. Bom, diferentemente da minha escalação, mudou ali o Matheus Ponte, que eu tinha colocado o Vitinho, o Alter eu tinha colocado o Bastos, e foram essas as modificações, Duas modificações no elenco para o jogo, para o confronto. Bom, ontem o jogo com muita chuva, um absurdo, a questão política tá arrasando com o futebol, porque levaram esse jogo lá para o estádio do Mangueirão, Mangueirão, no estado do Pará, na cidade de Belém, uma cidade que nesta época algumas pessoas que eu conheço, pessoas que moram lá naquele local, falou que de dezembro, de dezembro até maio é muita chuva, chove muito, a intensidade da chuva é muito grande. Eu já morei no Amazonas e eu costumo dizer o seguinte, que naquela região cada gota enche um copo. Uma gota de chuva enche um copo. Você só precisa de uma gota de chuva para poder encher um copinho d'água. Então, para você ter uma ideia da intensidade da chuva, do volume das chuvas naquela região. E aí o jogo começou, foi interrompido, e aí levou um tempo e depois retornou o jogo. Mas esse jogo foi para aquele local muito por conta da política, Estamos vivendo aí uma fase da COP30, e aí estão levando para o estado do Pará, para a cidade de Belém, muitos eventos. Bom, mas independente disso aí, dessa questão, o fato da chuva e da interrupção não alterou o que estava se desenhando no jogo. O Flamengo começou com muito mais pressão, começou marcando em linhas altas, começou a pressionar o Botafogo, isso já era esperado. O que não era esperado era a passividade dos jogadores do Botafogo. Tamanha a falta de ânimos dos jogadores que o Flamengo dominou
o primeiro momento o tempo todo. O tempo todo. Os jogadores do Botafogo parece que não estavam conseguindo jogar. Porque você sabe que o Botafogo se caracterizou por quê? Porque é um time que sabe se defender e tem uma transição muito rápida quando recupera a bola. Só que o Botafogo não estava conseguindo recuperar a bola e sequer manter a posse de bola quando tinha essa possibilidade. O Flamengo naquele primeiro momento entrou com uma pressão incrível. Uma bola que você vê a fragilidade do time do Botafogo naquele momento, principalmente do setor de meio campo, tão grande que uma bola lançada por dentro, né, no meio do meio campo do Botafogo e no meio da defesa, o Bruno Henrique ia entrando na cara do gol quando o Lucas Halter tentou um carrinho e aconteceu ali o pênalti. Bom, cara, aquele negócio, não tinha muito o que fazer naquela jogada. Não estou defendendo ninguém, depois nós vamos falar sobre isso. E aí foi pênalti. Pênalti claro. Eu vi alguém dizendo que o Halter tirou o pé, né? Tirou o pé, encolheu o pé para evitar o pênalti, mas, cara, foi pênalti. E aí não teve dúvida, o Flamengo fez 1-0. Aí é onde eu chamo a atenção. O Botafogo estava todo desestruturado. Como eu falei, não adianta você fazer análise individuais. Todos desestruturados. A defesa saía jogando muito mal, de forma que saía jogando de bolas longas e o Flamengo recuperava. O meio-campo não conseguia combater o meio-campo do Flamengo. Então o Flamengo fez a bola circular e jogando muito vertical. E a nossa defesa e o nosso ataque inoperante. O Arthur e o Matheus Martins não conseguiram fazer a recomposição para auxiliar o Gregor e o Marlon Freitas. Então o Botafogo jogou, além de muito espaçado, não conseguiu se encontrar em campo. Aí vem o detalhe que eu coloquei anteriormente. É a questão da leitura do jogo. A leitura do treinador. Aquilo que nós falamos no jogo contra o Fluminense, que ele teve uma leitura muito boa e escalou de forma correta. Dessa vez ele escalou também de forma correta, ele não cometeu nenhum tipo de absurdo na sua escalação, até porque nós não sabemos como se encontra o Bastos, né? Nós não sabíamos como se encontra o Bastos, então ele manteve a escalação ali do jogo do Fluminense e botando apenas o Arthur. Mas vejam bem a questão da leitura. É aí onde eu falo que um técnico com experiência, um técnico com qualificação, ele vai fazer essa leitura. Então, observa bem. O Botafogo tem um jogador que a torcida já não quer vê-lo mais no Botafogo. Ainda bem que ele vai embora realmente, que é o Lucas Halter. Então você vê no primeiro momento, antes do jogo ser interrompido, que o jogo foi interrompido com 15 minutos, no primeiro momento, esse jogador já havia cometido um pênalti. E aí qual é a leitura que você faz? A torcida já não gosta do jogador. O jogador já não é um espetáculo, é um jogador médio para fraco. E você tem a paralisação do jogo. Cara, qual a leitura que você tem que fazer? Naturalmente, esse jogador vai complicar a minha vida. Esse jogador vai complicar o jogo. Esse jogador, a torcida vai pegar no pé dele. Então, o que você tem que fazer ali imediatamente? E aí que eu falei que faltou leitura. Cara, você tem que corrigir aquilo ali. Você tem que corrigir aquilo ali. Ou você coloca o Bastos, ou você coloca o Danilo Barbosa. Isso tem que ser feito imediatamente. O jogador já não, a torcida já não gosta do jogador. O jogador foi o jogador que cometeu o pênalti. Então você já tem que tirar o jogador. Não adianta, porque esse jogador não vai se recuperar na partida. Até porque a partida já está perdida por 1-0. Então, cara, é uma leitura rápida do que está acontecendo. Uma leitura rápida.
Então, outra coisa que ele também não conseguiu observar foi a falta de recomposição do Matheus Martins e do Arthur na ajuda do meio-campo. Isso ali já estava claro. Então, faltou a ele leitura para poder fazer aquela modificação imediata. Ele também levou muito tempo para fazer uma substituição. E a substituição que ele fez de imediato, né, depois que o jogo recomeçou e que ele fez uma substituição no intervalo, ele colocou o Vitinho no lugar do Matheus Ponte. O Matheus Ponte não estava tão ruim assim. É claro que o Matheus Ponte estava marcando o Bruno Henrique, né, o jogador que estava fazendo a diferença. Correto? O jogador que estava fazendo a diferença. Mas botar o Vitinho no lugar do Matheus Ponte não era uma coisa tão necessária assim. O que era necessário era consertar a zaga com um jogador mais qualificado. Poderia ser ali o Danilo Barbosa, poderia ser o Nilton, qualquer um que não fosse o Lucas Alter. Então o jogo virou 2-0. Porque numa recuperação de bola, um contra-ataque, o Flamengo fez o contra-ataque e o Bruno Henrique acabou fazendo o segundo gol. Então, o jogo virou 2-0. Não era necessário tirar o Matheus Ponte para botar o Vitinho. Era mais importante ele tirar ou o Matheus Martins ou o Arthur e colocar um jogador que pudesse fazer a recomposição melhor. Para fazer a recomposição melhor. E isso ele já tinha que ter feito antes de levar o segundo gol. Porque esses jogadores não estavam funcionando. O Matheus Martins não estava conseguindo nem levar a bola para frente, nem o Arthur, e nem recompondo. Então a falta de leitura do treinador foi a responsável pelo resultado direto. Sem contar a falta de ânimo do jogador. Eu vou fazer aqui um relatozinho, uma análise, e eu queria que você, torcedor, não ficasse chateado comigo. Qual a diferença de um elenco para o outro? Vocês se lembram que o ano passado, correto? O Botafogo ganhou as 2 partidas do Flamengo. Ganhou por 2-0 e depois ganhou por 4-0. Então, o que aconteceu agora e o que falta ao Botafogo, e isso sobra ao Flamengo, não a todos, ao Flamengo, é que infelizmente 70% da população é flamenguista. As crianças já nascem flamenguistas. Falando em proporção. Nasce muito botafoguense? Nasce, mas nasce muito flamenguista. E esses caras levam pro coração essa paixão. Então, quando você entra ali, você pega o elenco do Flamengo. Você pega o elenco do Flamengo, eu garanto para você, 90% do elenco do Flamengo é flamenguista. Torce pro Flamengo. E eles entram ali com aquela gana, com aquela vontade, com aquela, entendeu? Com aquele desejo de dar vida ali. E isso não acontece nos outros clubes. Nos outros clubes acontece o profissionalismo, mas não tem paixão. Então, o que fez ontem a diferença? O que fez a diferença foi a paixão do Bruno Henrique por querer descontar aqueles resultados adversos que ele tiveram o ano passado. E ele acabou fazendo a diferença. Por quê? Porque ele entrou com paixão. Entendeu? Ele entrou com vontade de reverter esse resultado e ele foi feliz. Ele teve sucesso no seu intuito, no seu desejo. Então, isso tem muito. Então, faltou o Botafogo. Paixão dos jogadores. Meu irmão, porque você tá ali, cara, você não viu ninguém dar um carrinho. Toda a bola que o Flamengo recuperava no meio campo chegou à defesa do Botafogo.
O Botafogo quase não conseguiu recuperar a bola no meio-campo. Quase não. Toda a maioria das bolas que foram recuperadas pelo Botafogo foram da defesa. As poucas bolas que o Botafogo recuperou no meio-campo ou na faixa de ataque chegaram com perigo em alguns momentos. Foram poucos. O Botafogo deu 3 chutes no primeiro tempo e deu mais uns 4 chutes ou 5 no segundo tempo. Mais nada. O resto foi todo dominado pelo Flamengo. Então faltou isso. E a leitura do técnico é que decretou a derrota do Botafogo. Cara, ele tinha que imediatamente tirar o Lucas Alter. No momento do pênalti, tirar o Lucas Alter. Naquela pequena paralisação, tirar o Lucas Alter. É um jogador que já é marcado e é um jogador que naquele momento já enfraquecido cometeu o pênalti. E aí não ia ter jeito que a torcida ia pegar no pé dele. O que culminou no terceiro gol do Flamengo, com uma falha clamorosa de um jogador já marcado pela torcida, já vaiado o tempo todo. E aí, cara, além de dominar mal, sair jogando, tentar, ele não tentou dominar, ele tentou já dominar e botar a bola na frente. E na hora que dominou jogando a bola na frente, a bola foi mais pro jogador do Flamengo. Ele ainda chegou com o pé mole, naquele momento também poderia ter feito a falta, porque quando você divide uma bola de lado, o cara pode passar do teu lado. Quando você divide uma bola de frente a frente, cara, você vê que vai perder, agarra o jogador, abraça ele e cai com ele. Então faltou todo esse tipo de noção do Lucas Alter. Foi lá, perdeu no pé de ferro pro cara, o cara passou o rodo por cima dele e acabou fazendo gol. Então, cara, esse foi o detalhe. Agora temos 2 notícias que ontem já vi. É só acontecer alguma coisa que já aparece as notícias. Notícia que o John Textor está negociando com o Tite e também já vi a notícia de que o Luiz Castro está no Rio de Janeiro. Pessoal, vamos aguardar. Nesse caso aí, vamos aguardar. Já passou o jogo, já perdemos o jogo. Não adianta ficar aqui entrando na pilha da mídia. Vamos aguardar, cara. Nós temos um CEO, nós temos um majoritário, que é o John Textor, o CEO Tairo Arruda, tá? Então, nós temos ali toda uma configuração de dirigentes que vão dar para nós essa notícia, ok? Vamos aguardar. Meu preferido, eu já falei, Luiz Castro. Se vier o Tite, é porque o John Textor achou que é um bom nome. Se vier um outro nome, é porque o John Textor achou que era o melhor nome. E vamos aguardar, ok? Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dá like, muito like. Compartilha os nossos vídeos. Saudações alvinegras.